Eu vos apresento, desta história então, os personagens principais, Xiaoji e a menina Zakin. Eles pediram a Xiao para esperar um pouco na frente de uma casa luxuosa. Zakin explicou que a família de seu segundo tio não gostava dela. Xiaoji sugeriu que pensassem em outras opções, pois era improvável que conseguissem um empréstimo. Zakin comentou que, se ela e Xiaoji fossem buscar o dinheiro, teriam que enfrentar o peso dessa responsabilidade. Xiaoji rapidamente respondeu que não eram mais iguais, pedindo desculpas por suas palavras e olhando para a menina com aborrecimento. Zakin, com tristeza, explicou que a cirurgia de seu pai era urgente e que não havia outra saída, já que seu pai e tio eram irmãos e deveriam se ajudar. Zakin acariciou a cabeça de Xiaoji e expressou esperança de que tudo se resolveria em breve, antes de se virar e caminhar em direção à casa luxuosa. Xiaoji observou enquanto ela se afastava, mas logo 3 meninos se aproximaram dele, um deles pedindo 1 centavo. Xiaoji reconheceu que um deles era seu primo, Aljanin, um ruivo que seu amigo comentou ser a pessoa mais bonita de Aishen, comparando-o a uma flor que cresce no esterco de vaca. Aljanin riu da comparação, dizendo que era inteligente e apropriada. Subitamente, Aljanin empurrou Xiaoji, perguntando o que ele estava fazendo ali. Xiaoji mostrou um pingente em forma de flor, o que atraiu o interesse de Aljanin. Aljanin pegou o colar e questionou de onde Xiaoji o havia conseguido, acusando de roubo. Xiaoji caiu, deixando o colar cair, mas conseguiu segurá-lo antes que Aljanin pisasse em sua mão, causando-lhe dor. O colar começou a brilhar e, de repente, Xiaoji se viu transportado para outro espaço. Ele se encontrou em uma sala desconhecida e, surpreso, perguntou onde estava. Uma garota desconhecida o cumprimentou, explicando que aquele lugar era o sistema Sinão. Ela se apresentou como Fuya Xiao, uma cliente exclusiva do serviço. Fuya perguntou se Xiao era parente do sistema Sinão, pois ele possuía uma riqueza incalculável e poderia torná-lo o mais rico do mundo. Ela estendeu a mão para ele e começou a avaliá-lo, descobrindo que o transportador havia sido destruído. O sistema então realizou o processo de ligação, que foi bem sucedido. Fuzao parabenizou Xiaoji, que perguntou o que aconteceria se ele não quisesse aquele sistema. Fuzao respondeu irritada que poderia deletar o sistema a qualquer momento, mas alertou que, se Xiao deletasse o sistema, ele morreria. Xiaoji, assustado, caiu de joelhos, pedindo desculpas e dizendo que estava errado, insistindo que não havia necessidade de deletar o sistema. Fuzao respondeu que, mesmo assim, daria um tempo para ele se acostumar com a nova situação. A mochila para iniciantes intrigava-o, e ele perguntou qual era a sua finalidade. A mochila continha 1 milhão e a força de um tigre. Fuzao explicou que o dinheiro do sistema poderia ser convertido em dinheiro real, enquanto o poder do tigre poderia ser trocado por qualquer produto na loja do sistema. Xiaoji murmurou insatisfeito, percebendo que se tratava de algum tipo de esquema econômico. Fuzao, despreocupado, disse que ele poderia devolver a mochila sem problemas e estalou os dedos, fazendo Xiaoji desaparecer instantaneamente. Xiaoji reapareceu no mesmo local de onde havia sumido. Olhou ao redor e viu que o grupo de valentões ainda estava lá, humilhando de todas as formas possíveis. Aljanin ergueu a mão para bater em Xiaoji, mas nesse momento, uma voz anunciou que o sistema detectou que ele precisava de ajuda e sugeriu usar o poder do tigre. Xiaoji sentiu uma onda de força, e a voz do sistema informou que o poder estaria disponível por 10 minutos. Xiaoji levantou a mão e acertou Aljanin com determinação, usando apenas 50% da força do tigre, conforme a voz do sistema informou. Xiaoji olhou para seu punho indignado e perguntou por que apenas 50%. Fuzao respondeu com um encolher de ombros, dizendo que ele ainda não possuía habilidades valiosas. Xiaoji, então, declarou resolutamente que agora era rico e não deixaria Akin sofrer. Xiaoji afirmou que Galgonzi, o herdeiro da empresa, deveria se casar com ele, ao que Zhou Akin respondeu que ela já era casada. Os parentes de Akin riram e perguntaram com sarcasmo se ela estava realmente orgulhosa disso, pois seu atual marido era um perdedor sem futuro. A menina, ainda no hospital, disse suplicante que a operação de seu pai custava 200 mil yuans. Akin prometeu que pagaria a dívida em 3 dias, mas sua tia e tio riram, lembrando que a fábrica de Xin já devia 800 mil yuans à sede. In, quase chorando, implorou aos parentes que ajudassem a curar seu pai, mas sua tia perguntou em voz alta se ele queria casar novamente ou ajoelhou-se. De repente, alguém agarrou a mão da garota. Era Xiaoji, que puxou-a para perto de si. Xiaoji olhou furioso para os parentes de In, segurando uma enorme bolsa nas mãos. Akin perguntou por que ele havia entrado, já que ela pediu para ele esperar do lado de fora.
Xiaoji respondeu que não queria ser humilhado. Ele cobriu Yak Shinji com o próprio corpo e disse firmemente que iria ajudá-la e não a família Zhao. Além disso, agora ele era rico e poderia resolver as dívidas e os problemas operacionais do pai de Akin. Ela riu das palavras de Xiaoji, incrédula de que ele realmente tivesse dinheiro. Xiaoji virou-se para os parentes de Yin e disse-lhes para não incomodá-la mais, afirmando que eles não teriam mais problemas. Em seguida, olhou carinhosamente para Yin, querendo provar que era o melhor para ela. Xiaoji jogou uma sacola para eles, cheia de dinheiro, esclarecendo que havia 800 mil yuans e que a dívida da fábrica de roupas estava quitada. Ainda com lágrimas nos olhos, Akin perguntou onde Xiaoji havia conseguido tanto dinheiro. Ele segurou a mão dela e disse que agora iriam para o hospital e que haveria dinheiro suficiente para a operação. A voz do sistema notificou Xiaoji que seus pontos de feedback estavam em 0. Zhao Janqin irrompeu na sala, coberto de marcas de soco, e declarou furiosamente que Xiaoji havia batido nele. O tio de Akin interveio. O subordinado do tio Ansem tentou impedir Xiaoji, mas ele decidiu usar novamente o poder do tigre, conseguindo um adicional de 0,5. Xiaoji golpeou o subordinado com tanta força que ele foi arremessado para longe. Todos ficaram chocados com a força de Xiaoji. Nesse momento, Xiaoji saiu do quarto acompanhado da menina. Eles chegaram ao hospital e, preocupados, pediram para verificar o paciente número 18. A funcionária do cartório respondeu que não havia dívidas ou transações registradas. Decidiram então investigar a situação. Xiaoji e Akin se dirigiram à sala onde encontraram Zhao-san. O pai de Akin elogiava a ideia de Van Fen de fingir estar doente até que Akin se casasse com um homem rico. Embaraçado, o pai perguntou se Akin realmente desejava aquilo. Quando o pai viu a filha, tentou manter a farsa de estar doente, mas falhou. Indignada, Akin perguntou por que seus pais estavam fazendo aquilo com ela, batendo o pé no chão. A mãe respondeu ameaçadoramente que tudo era por causa dela. Com lágrimas nos olhos, Akin replicou que fazia tudo por Yin. As lágrimas escorriam pelo rosto de Yin. Xiaoji a olhou com ternura e, com uma voz suave, pediu-lhe para não chorar mais. Ele entregou o dinheiro, dizendo que aquilo cobria as despesas do mês e pediu para não incomodarem mais Akin. Xiaoji saiu da sala com uma atitude desafiadora. A voz do sistema informou que o feedback ainda estava zerado e que ele precisaria encontrar uma nova maneira de obtê-lo. Enquanto saia, os pais de Akin questionavam de onde Xiaoji tinha conseguido tanto dinheiro. Xiaoji olhou tristemente para o chão, pensando que, se não fosse por Akin, ele não gostaria de estar ali. Ele vagou pela cidade à noite, com o estômago roncando de fome, desejando comer algo, mas sem dinheiro. Lembrou-se do sistema e chamou por Fusa Zhao. A garota apareceu e perguntou por que ele estava incomodando enquanto dormia. Ele compartilhou seus problemas e pediu ajuda. Fusa Zhao estalou os dedos e apareceu um cronômetro, que começou a contar 10 minutos. Ela explicou que o sistema seria reiniciado ao término do cronômetro, sem reembolsos, e o limite seria determinado exclusivamente por Siok. Ela avisou que após o reinício ele teria apenas uma tentativa. Xiaoji perguntou que tentativa seria essa. A menina explicou que se tratava de um pingente em forma de flor. Ela pegou o colar e, decidida, afirmou que não queria ser como antes, desejando trocar por um yuan. A troca foi feita e Fusa Zhao jogou uma moeda para ele. Xiaoji ficou indignado, sem entender o motivo de ter feito isso. Sentindo-se maltratado, Xiaoji decidiu comprar um pão no vapor com aquele yuan, mas precisava ser rápido, pois estavam menos de 10 minutos. Aproximou-se da padaria e pediu rapidamente um pão no vapor. A voz do sistema disse que detectou o uso da moeda. O vendedor pegou a moeda e a voz do sistema informou que o valor do feedback ainda era 0 e que restavam 5 minutos para o sistema reiniciar. Xiaoji ficou desesperado. Ele perguntou se poderia pedir sem comprar. O vendedor e o cozinheiro ficaram bravos, dizendo que não poderiam ajudá-lo. Um gato preto pulou no banco ao lado de Xiaoji, que, com tristeza, decidiu dividir o pão com o gato. A voz do sistema informou que faltava apenas 1 minuto, e Xiaoji já não esperava mais nada. Ele sorriu, contente por ter a companhia do gato. Com 0,29 segundos restantes para o reinício, o gato deu uma mordida no pão, e a voz do sistema anunciou que o feedback agora era 1000. Surpreso, Xiaoji pegou o gato nos braços e perguntou o que ele estava fazendo ali. O gato apenas ronronou e fechou os olhos. Xiaoji pensou que Akin adoraria o gato e que ele seria muito esperto. Pegando o gato, ele disse, "E vamos para casa." Gao Gongzi estava sentado em seu escritório, fumando um cigarro e bebendo vinho. Ele perguntou ao tio de Akin como Xiaoji conseguiu tanto dinheiro. O tio começou a dar desculpas, sugerindo que Xiaoji havia roubado dinheiro e anunciou que retiraria seu investimento. Gao Gongzi, de joelhos,
virou-se para não olhar para o tio. O subordinado de Gao Gongzi começou a expulsar o tio de Akin, que gritou que Xiaoji não era da família Zhou e que não era culpado. Gao Gongzi ordenou ao subordinado que encontrasse Xiaoji e o expulsasse da cidade para sempre. Xiaoji estava voltando para casa quando, de repente, percebeu algo. Um carro passou por ele e parou. Vários homens saíram do carro, todos subordinados de Gao Gongzi. Xiaoji escondeu o gato e perguntou ao líder o que queriam. O líder comparou a foto de Xiaoji com ele mesmo e confirmou que era ele. Com o gato nos braços, Xiaoji começou a fugir do grupo, perguntando o que queriam dele. Ele correu direto, mas foi agarrado por um dos homens, fazendo soltar o gato. O homem jogou Xiaoji contra a parede, machucando suas costas. Encurralado, Xiaoji não tinha para onde ir. Xiaoji pediu para deixá-lo ir, afirmando que nem conhecia essas pessoas. O homem se virou e disse que seu chefe odiava Xiaoji e queria forçá-lo a deixar Akin para sempre. Com raiva, Xiaoji pediu para ser solto. Uma voz feminina mandou parar, perguntando como era possível tais agressões durante o dia. Uma garota de saia rosa apareceu, cercada pelos homens que começaram a zombar dela. Xiaoji reconheceu Yao da Universidade de Aiken. Yao estava envergonhada, mas indignada com a situação. O líder dos homens ameaçou Yao, dizendo que ela acabaria como Xiaoji se continuasse a se meter. Yao respondeu que era responsável por Xiaoji. O líder ordenou que se livrassem dela, e os homens atacaram. Yao rasgou a lateral da saia para facilitar a luta. Os homens zombaram da cor de sua roupa íntima, aproveitando o momento para atacá-la. Yao habilmente derrubou um deles, e em seguida, enfrentou outro. Um terceiro homem tentou nocauteá-la com um bastão, mas Xiaoji avisou. Yao rapidamente se virou, livrando-se do agressor com habilidade. Os meninos ficaram surpresos ao ver como a garota era forte e habilidosa. O garoto comentou que ela devia ter treinado muito, e Xiaoji e Yao não precisavam se preocupar. A garota respondeu que parecia assustador, e então o subordinado balançou um bastão, mas Yao conseguiu se esquivar habilmente. Ele tentou atacar novamente, mas ela se esquivou com a mesma calma e ainda conseguiu chutar o garoto. Ela voltou a se posicionar, mas o garoto segurou sua mão, sentindo dor na mandíbula, e disse que ela era inteligente, mas fraca. A garota ficou preocupada enquanto o garoto sorria, confirmando suas suspeitas. Para distraí-lo, ela decidiu dar pequenos e rápidos golpes no rosto dele. Ele se concentrou e conseguiu acertar o ombro dela, fazendo-a cair de joelhos. Com muita dor, ela teve dificuldade para se levantar. Ele agarrou a blusa dela, rasgando-a, e disse que ela pagaria por sua ousadia. Mas Xiaoji gritou com raiva que ninguém deveria tocá-la. O sistema detectou sua raiva e perguntou se ele precisava do poder do tigre. Xiaoji respondeu prontamente que sim. A voz do sistema disse que o poder do tigre custaria mais 200 mil, totalizando 280 mil. Xiaoji ficou indignado e chamou Fusa Zhao, que apareceu na frente dele. Xiaoji pediu força, e ela comentou que ele estava brigando de novo, jogando o poder do tigre em sua boca. A força imediatamente preencheu o corpo de Xiaoji, que se libertou e derrubou os dois homens que o seguravam. Xiaoji disse que eles o forçaram e foi em direção aos outros para mostrar que não era fraco. Os meninos riram e perguntaram se Xiaoji também queria ficar sem roupa no frio. Xiaoji, sem hesitar, tirou a camisa para que a garota pudesse se cobrir e a agradeceu pela ajuda. Nesse momento, um homem com bastão tentou acertar Xiaoji, mas ele percebeu a tempo e bloqueou o golpe, ganhando 20 pontos no sistema. Os meninos ficaram surpresos e tentaram atacar Xiaoji novamente com os bastões, mas ele se livrou deles facilmente. A garota se cobriu com a camisa de Xiaoji e perguntou de onde vinha tanta força. Xiaoji apareceu no sistema, e Fusa Zhao decidiu que precisava explicar sobre o sistema. Ele mostrou a Xiaoji uma lista e disse que a moeda de ouro era igual à moeda real, e que ele podia usar o nível das coisas importantes para comprar na loja. Quando um nível é criado, há um limite de tempo, e isso era tudo que Xiaoji precisava saber. Xiaoji se encontrou novamente no meio da briga e ameaçou os meninos. Um deles relutantemente decidiu lutar com Xiaoji. O homem tentou acertá-lo no ombro com um bastão, mas Xiaoji também conseguiu acertá-lo no estômago. O líder dos valentões gritou que o ponto fraco de Xiaoji era a velocidade e ordenou que cercassem Xiaoji para dificultar sua movimentação. Os meninos atacaram imediatamente. Xiaoji foi desafiado a uma luta 1 contra 1, e Yao gritou para ele correr. Xiaoji gritou que havia um inimigo atrás dele e tentou desviando do ataque. O inimigo ainda acertou as costas do cara. Furioso, ele começou a balançar os braços para frente e para trás. O cara disse que isso era só o começo e que seria melhor o Xiaoji desistir.
Xiaoji chamou Fusa para ajudar. Eles estavam sorrindo. Fusa perguntou a Xiaoji se ele precisava da força de um guepardo. Xiaoji respondeu imediatamente que sim, e o sistema confirmou que o pagamento de 20 mil pela força do guepardo foi bem sucedido. O oponente de Xiaoji atacou, mas ele conseguiu evitar o golpe facilmente graças à velocidade do guepardo. Xiaoji se esquivou e correu rapidamente em direção à garota. Para lidar com a situação, os subordinados de Gao Gongxi foram enganados e exigiram que a garota fosse libertada. Yao perguntou a Xiaoji se ele já havia estudado artes marciais ou se ele era militar. Ele respondeu que não, deixando a garota surpresa com sua resposta rápida. Xiaoji explicou que fazia ginástica rítmica. Ela olhou para Xiaoji incrédula, mas depois gritou incentivando-o a mostrar aos hooligans o poder da ginástica rítmica. Xiaoji começou a se aquecer. Yao perguntou por que ele não começava a lutar, e o garoto respondeu que estava se aquecendo. Um segundo depois, ele correu direto para os oponentes sem arma, derrotando todos os hooligans. Após colocar Yao em um táxi, ele se preparou para ir para casa com o gato. Ele vê Yao e pensa que ela provavelmente está apaixonada por ele. Os subordinados já haviam retornado a Gao Gongxi, que estava muito insatisfeito porque não conseguiram completar a missão. Gao Gongxi disse que aquele cara não era mais adequado para ele. O garoto preocupado disse que tinha um irmão mais velho que conhecia Kung Fu e poderia derrotar Xiaoji. Gao Gongxi respondeu que não tinha mais paciência. Ele ignorou todos os pedidos do garoto enquanto era arrastado. Gao Gongxi sentou em uma cadeira e fez uma ligação pedindo para cancelar todos os pedidos da fábrica de roupas Xin. Desligou o telefone e olhou para a tela do celular, onde havia uma foto de Akin. Gao Gongxi disse que sempre conseguia o que queria. Enquanto isso, Xiao Jie voltou para a casa de Akin e foi recebido por sua irmã mais nova, Jia Yao, que o atacou agressivamente. Ela perguntou por que ele não ficou do lado de fora. Xiaoji ficou furioso, e Jia Yao acrescentou que ele era inútil. Em um instante, seu olhar pousou no gato que Xiaoji estava segurando. Ela disse que o gato era dela e perguntou se Xiaoji queria um coelho grande. Xiaoji percebeu que não havia coelho e Jia Yao se ofereceu para brincar com ela em troca do gato. Xiaoji disse que não era uma boa ideia, mas a menina insistiu. Então, Xiaoji concordou, mas avisou que ela tinha que ser gentil. Jia Yao pegou o gato rapidamente e fugiu. Akin, com raiva, respondeu que Xiaoji estava procurando encrenca. Mas, ao ver o gato, ele esqueceu tudo o que havia acontecido antes. Ele pegou o gato nos braços e até pensou em um nome para ele: Xiao Rei. Jia Yao nem teve tempo de entender o que aconteceu. Akin e Jiao levaram o gato para o banheiro para dar um banho nele. Jiao continuou reclamando do Xiaoji. Depois de dar banho no gato, Akin descobriu que o pelo dele era, na verdade, branco. A menina saiu do banheiro, se espreguiçou e disse que finalmente tinha terminado. Ela chamou Xiaoji para dormir e disse que já tinha preparado um lugar especial e tigelas de comida para o gato. Inspirado, Xiaoji perguntou se eles dormiriam na mesma cama. Xiaoji já tinha ido para a cama, deitado e adormecido. Akin estava sentado à mesa, indignado com alguma coisa. Xiaoji foi até ela, bocejou e perguntou o que aconteceu. Akin explicou que 800 mil pedidos foram perdidos e que o armazém não tinha como guardar essa quantidade. A mãe de Akin gritou com ele por ter penhorado a fábrica para um fabricante de tecidos. Xiaoji ficou na frente de Akin, defendendo-a, e disse que seus próprios pais concordaram com isso. Os pais não concordaram com Xiaoji e começaram a dizer isso a ele. Saindo de casa, Akin lembrou do dinheiro que Xiaoji lhes deu ontem e disse que poderiam salvar a fábrica, ao que os pais responderam que já tinham gasto. Lágrimas escorreram pelo rosto da menina. Xiaoji a consolou, colocando a mão no ombro dela, e disse que estava por perto e que ela não deveria se preocupar. A mãe de Akin ainda estava ressentida com Xiaoji, mas o pai pediu que ela ligasse para Gao Gongxi. O melhor suposto genro de Gao Gongxi foi gravado no telefone dela. Rapidamente, ela pegou o telefone e começaram a discutir algo sobre dinheiro. Ela pediu para não confiar muito em Gao Gongxi, pois talvez tenha sido ele quem cancelou os pedidos. A menina respondeu que não falaria mais com ele e com a mãe de Akin. Ela continuou dizendo a Xiaoji para sair de casa. Akin ficou indignado e disse que sua mãe se entregava demais. A mãe respondeu que, se outra pessoa estivesse no lugar de Xiaoji, ela teria vivido muito melhor. Xiaoji saiu de casa. Akin correu atrás de Xiaoji quando ele saiu. O telefone tocou.
Akin atendeu e parecia feliz e animada. Sua mãe perguntou o que estava acontecendo, e a menina respondeu alegremente que alguém tinha acabado de encomendar um equipamento no valor de 800 mil e que agora a fábrica estaria salva. Seu pai perguntou quem era o comprador. Akin respondeu pensativamente que não sabia, pois o pedido foi feito por telefone. Seus pais imediatamente descartaram essa ideia, mas Akin achava que Xiaoji tinha feito o pedido pelo telefone. Depois, ela se perguntou o que faria com tudo que tinha acabado de pedir. O sistema informou que não recebeu nenhum feedback sobre essa compra. Naquele momento, um grupo de amigos que passava por ali decidiu que poderia fazer algo. Um garoto desse grupo ligou para Xiaoji, o que o deixou muito feliz. A garota ao lado dele reconheceu Xiaoji como seu colega de classe. O garoto se virou para Xiaoji e disse que ele não tinha o direito de impedi-lo. Xiaoji olhou para ele sem entender e perguntou quem o impediu. Outro garoto da turma se aproximou e a conversa continuou. A garota ruiva cochichou que Xiaoji estava provocando Gaofen de propósito, e Fanny ameaçou expulsar Xiaoji de Aiken. Xiaoji, confiante, disse que se Fan o derrotasse, ele iria embora. Ken, o garoto, aceitou alegremente. Os amigos de Gaofen sugeriram que ele não lutasse contra Xiaoji, mas jogasse bolinhas de gude. Xiaoji propôs que, se Gaofen vencesse, ele compraria equipamentos caros, mas Gaofen tinha certeza do contrário e aceitou. Xiaoji até fez um acordo por escrito e forçou Gaofen a assinar. O amigo de Gaofen começou a explicar as regras e a preparar tudo para o jogo. As regras eram simples. Você só precisava adivinhar quantas bolas estavam escondidas. As pessoas ao redor dos dois começaram a sussurrar, dizendo que isso era impossível. Gaofen começou a zombar de Xiaoji, mas ele respondeu que ninguém sabia quem ia ganhar. Então ele chamou Fusazao para ajudá-lo. Dentro do sistema, Fusazao decidiu brincar com Xiaoji e falou como uma secretária eletrônica no telefone. Relutantemente, Xiaoji entrou na brincadeira, enquanto Fusa continuava a zombar dele. Desesperado, Xiaoji caiu de joelhos e pediu para parar com a brincadeira, pois precisava de ajuda urgente. Fusa revirou os olhos, mas estalou os dedos, e na loja do sistema apareceram os preços de vários poderes. O saldo de Xiaoji era 168,68, e ele precisava dos iolos promissores em que custavam 200,00. Fusa disse que Xiaoji tinha saldo suficiente para a compra. Xiaoji, desesperado, caiu no chão. Fusa revirou os olhos e concedeu o poder a Xiaoji, que aceitou feliz. Ele agradeceu a Fusa e absorveu o poder dos iolos promissores e, agora podia ver quantas bolas estavam no vidro. Xiaoji viu 5 bolas e disse esse número. Gaofen e seus amigos ficaram surpresos e se perguntaram como Xiaoji sabia disso. O garoto que estava jogando tentou trapacear, dizendo que só havia 4 bolas. Xiaoji ficou confuso, pensando que tinha o poder dos olhos promissores e que isso era impossível. Fan ficou encantado com a vitória e mandou Xiaoji ir embora de Aiken. Xiaoji olhou para eles com raiva e se virou. Quando estava saindo, Yao apareceu de repente e gritou e espera, dizendo que Xiaoji estava certo. Ele apontou para o garoto que estava jogando, dizendo que o viu mexer a mão para esconder uma bola. O garoto ficou nervoso, mas negou. Yao pegou a mão dele e mostrou que havia uma bola escondida. As pessoas perceberam que Gaofen queria enganar Xiaoji. Xiaoji, sorrindo, disse que agora Gaofen lhe devia 1 milhão. Com raiva, Gaofen jogou o cartão para Xiaoji e saiu. O saldo de Xiaoji agora era 1.000.00, deixando-o muito feliz. Ele gritou para Gaofen que esperaria ordens em breve. De repente, alguém tocou no ombro de Xiaoji. Era Yao, que entregou a bola para ele. Xiaoji agradeceu sem perceber. Yao, entusiasmada, perguntou o que estava acontecendo, e Xiaoji respondeu que isso não deveria acontecer, senão ele não conseguiria se conter. Com raiva, Yao jogou a bola nele e o chamou de bastardo antes de se virar e ir embora. Xiaoji pediu ajuda a Fu para lidar com o sangramento nasal. Ela riu e disse a Xiaoji para fechar os olhos e descansar um pouco. Enquanto isso, no grande prédio, Gao Gongzi estava esperando por Yin, mas ela ainda não tinha chegado. Ele riu e disse que, de qualquer forma, não sabia o que tinha acontecido. A secretária de Gao Gongzi o chamou e disse que era hora de se encontrar com a equipe. Gao Gongzi estava chateado porque Yin ainda não tinha chegado, mas ele se recuperou e foi para a reunião. Durante a reunião, Gao Gongzi notou que um dos trabalhadores estava usando um uniforme diferente. Ele ficou surpreso ao perceber que todos os trabalhadores estavam com uniformes novos. Gao Gongzi perguntou quem havia ordenado a troca de uniformes. A secretária disse que o segundo chefe jovem tinha dado os novos uniformes e até mudado de filial. O gerente financeiro, nervoso, explicou que o chefe pediu para comprar os uniformes e pagou 2 milhões em cheque.
Gao Gongzi, irritado, disse que Gao Feng tinha exagerado. Gao Feng estava em seu escritório quando Gao Gongzi começou a repreendê-lo pelo aumento das despesas de 800 para 2.000. Gao Gongzi estava indignado porque Gao Feng também era candidato ao cargo de presidente da empresa. Gao Feng, nervoso, mostrou o acordo que tinha feito com Xiaoji. Gao Gongzi leu o contrato e, ao mesmo tempo, perguntou à secretária onde estava o leopardo, o Ligan Ruivo. A secretária respondeu que ele estava em um armazém na periferia. Gao Gongzi ordenou que trouxessem o leopardo e seu irmão, que entendia de artes marciais. A secretária trouxe o leopardo e seu irmão. Gao Gongzi ficou maravilhado com a força do irmão. Yao estava na universidade e ficou muito bravo com Xiaoji. Xiao entrou na sala de aula e pediu para Yao sair para conversar. O menino se aproximou de Xiaoji e perguntou o que ele ia fazer com sua namorada. Yao bateu no menino e disse que ela não era namorada dele e que ele não tinha o direito de tratá-la assim. O nome do menino era Magu, um estudante da Universidade Aiken e professor da escola. Xiao elogiou a atitude de Yao e chamou Magu de bastardo. Magu ficou surpreso que a garota estava se dirigindo a ele. Xiaoji deu um pirulito a Yao e pediu desculpas. Magu tinha certeza de que não era apenas por causa do pirulito que Xiaoji estava pedindo desculpas, e realmente perdoou Xiaoji. Xiaoji perguntou se Yao poderia ajudá-lo a aprender artes marciais. Yao concordou e convidou Xiaoji para conversar na floresta. Xiaoji disse que queria melhorar suas habilidades em artes marciais e pediu a ajuda de Yao. Magu olhou para eles com tristeza. Magu pediu a Yao que esperasse e tentou agarrar a saia dela, mas levou um chute no rosto. Xiaoji e Yao já estavam saindo. Eles chegaram à floresta Huang, onde Yao parou e ficou na frente de Xiaoji. Ele começou a sacudir os punhos, entusiasmado, e pediu à garota que lhe ensinasse os movimentos que ela usava. A menina adotou uma postura de luta e começou a explicar para Xiaoji como fazer o mesmo. Xiaoji respondeu que era muito simples e que queria algo mais desafiador. Ele tentou acertar um golpe nela, mas a menina bloqueou facilmente, agarrou a mão de Xiaoji e o puxou para um contra-ataque. Yao avisou Xiaoji para ter cuidado, pois ele poderia subestimar a força necessária. Yao empurrou Xiaoji com o ombro, fazendo voar até a árvore mais próxima e cair no chão com as costas contra o tronco. O nariz de Xiaoji começou a sangrar devido ao golpe. Quando ele se levantou, a garota perguntou se ele estava gostando da luta. Xiaoji demonstrou suas habilidades e perguntou se ela tinha outras técnicas. A garota ficou irritada, achando que Xiaoji estava zombando dela, e se aproximou novamente. Ela agarrou a mão de Xiaoji e o acertou no pescoço com a outra mão. Depois deu um golpe no peito dele e levantou a mão novamente para outro ataque. Yao aconselhou Xiaoji a treinar suas mãos para ficarem mais fortes. Xiaoji disse que entendia tudo, mas de repente outra voz surgiu, perguntando quem eram eles e se estavam praticando beijos. Um cara alto e musculoso apareceu da floresta e se aproximou de Xiaoji e Yao. Ele perguntou a Xiaoji se ele estava na fábrica Xingarmen e mencionou um casaco com bordado de tigre. Xiaoji respondeu que poderia fazer isso a pedido do cliente, mas rapidamente lembrou que não estava ali para isso. Ele se apresentou como Jinu, irmão do Leopard, e disse que veio para expulsar Xiaoji. Yao perguntou se ele era do museu Qianbei Tian, e o cara confirmou, dizendo que era conhecido como Yanbe Tiger Vanu Wan. Yao apontou para o lado e disse que o professor Gon estava lá. Jinu se virou, mas percebeu que não havia ninguém. Yao tinha enganado Jinu, percebendo que nenhum deles poderia derrotá-lo. Jinu ficou furioso e adotou uma postura de ataque, correndo atrás de Yao e Xiaoji. Ele os alcançou facilmente e os atacou por trás. Jinu tentou agarrá-los, mas Xiaoji gritou para Yao ter cuidado e se colocou na frente dela para protegê-la. Jinu recuou a mão e olhou sério para Xiaoji, se preparando para o próximo golpe. Xiaoji pediu o poder do tigre, e o sistema informou que o poder do tigre tinha sido ativado, deixando o saldo em 768,68. Xiaoji conseguiu bloquear o golpe de Jinu, mas Jinu lançou outro ataque, e os dois se afastaram um do outro. Jinu tirou o casaco e disse que não sabia que Xiaoji tinha tanta força. Xiaoji percebeu que seu poder de tigre estava bloqueado e não entendia o motivo. Ele decidiu agir e usou vários golpes que Yao havia lhe ensinado. Jinu perguntou se Xiaoji estava cansado e facilmente agarrou Xiaoji pelo pescoço, começando a estrangulá-lo, dizendo que agora era sua vez. Yao tentou ajudar e correu em direção a Jinu, chutando por trás para resgatar Xiaoji. Jinu se virou com um sorriso e disse à garota que era inútil, pois ele não era fraco. Nesse momento, Xiaoji tentou chamar Fuzao, que apareceu na frente dele e disse que ele precisava de pílulas falsificadas, dizendo que elas ajudariam a aumentar a força óssea e a dar imunidade. Xiaoji tomou a pílula, mas o sistema informou que ele não tinha saldo suficiente.
Xiaoji pediu para pagar depois, mas Fugia Xiao recusou, dizendo que não permitiam dívidas nos negócios. Xiaoji ficou deprimido, e a garota sussurrou para ele que o sistema também tinha uma opção de recarga. Xiaoji ficou indignado com essa situação. Fuz ainda pensava nos negócios e riu, dizendo que o mais importante era a vida ou o dinheiro. Xiaoji refletiu por um momento, pegou um cartão e pediu para recarregar o saldo. O saldo foi recarregado em 1000,00 e a compra das pílulas foi concluída com sucesso. Jinu apertava a garganta de Xiaoji cada vez mais. Xiaoji disse que era hora de mostrar suas habilidades e tocou os olhos de Jinu com os dedos. Cegando, Xiaoji contra-atacou, acertando Jinu repetidamente até que algo pareceu quebrar, como se tivesse quebrado o pescoço de Jinu. A voz do sistema informou que 2.313,33 foram retornados e o saldo agora era 1000,00. Surpreso, Xiaoji perguntou por que houve um retorno. Sorridente, Fugia Xiao respondeu que não sabia. Yao ficou impressionado, não acreditando que Xiaoji poderia derrotar o famoso boxeador. Sua perna doía, e ele não conseguia andar, então Xiaoji ofereceu ajuda. Um cara espiava e, nervoso, correu para avisar Magu que Yao tinha deixado o bosque. Magu bateu no garoto e perguntou por que era um problema ela sair, dizendo que ela não deveria ficar em casa o tempo todo. O garoto, chorando, respondeu que ela saiu abraçada a Xiaoji. Limu ficou deprimida, caiu de joelhos e, soluçando, perguntou por que Yao estava fazendo isso e por que gostava tanto dele. O garoto ao lado de Magu disse que ela precisava superar a tristeza e que deveriam encontrar uma maneira de afastar Yao de Xiaoji. Magu, determinado a se vingar, foi interrompido por outro garoto que comentou sobre a beleza da esposa de Xiaoji. Magu ficou bravo, chutou o garoto e disse que ninguém poderia substituir Yao no seu coração. Outro amigo de Magu o segurou pelo ombro e pediu paciência. Todos na área já haviam chegado ao portão do campus, discutindo sobre eles. Magu apareceu e ordenou que Xiaoji deixasse Yao. Yao ficou bravo e perguntou o que ele ia fazer. Magu sugeriu resolver tudo como homens, e Xiaoji perguntou qual era o problema. Magu propôs uma competição para decidir quem merecia ser o namorado de Yao. Uma multidão se reuniu ao redor, interessada no que estava acontecendo. Alguém gritou que Magu era faixa preta em Taekwondo. Xiaoji respondeu que não queria lutar. Magu levantou a mão para atacar e perguntou se Xiaoji tinha medo dele. Xiaoji conseguiu dar um tapa em Magu e se aproximou, dizendo que Yao era livre para tomar suas próprias decisões. A multidão ficou surpresa que Magu havia perdido. Xiaoji convidou Yao para ir para casa. De repente, um carro parou, e a garota dentro disse que infelizmente Akin estava lá. Ela disse que Xiaoji iria com ela. Xiaoji imediatamente soltou Yao, que caiu. Ele se desculpou e disse que estava em choque. Yao o amaldiçoou. Akin saiu do carro e percebeu que Xiaoji era muito gentil com seus amigos. As pessoas na multidão olhavam para a esposa de Xiaoji com admiração. Ela se aproximou de Yao e perguntou se estava tudo bem. Yao respondeu que sim, e explicou que Xiaoji estava apenas ajudando. Akin sorriu e disse que Xiaoji estava certo em ajudar e que estava tudo bem. Yao ficou impressionada com Akin, pensando que ela merecia o título de melhor mulher de Aiken, mas se sentiu desanimada ao perceber que estava longe de ser como Akin. Akin sorriu e perguntou ao marido se ele estava feliz. Xiaoji respondeu que sim, e logo depois Akin o beliscou. Xiaoji tentou conter os sons de dor, enquanto Akin apenas sorria. Ele suspirou, olhou preocupado para Xiaoji e pediu que ele evitasse brigar. Xiaoji concordou com sua esposa. Akin comentou que queria convidar Xiaoji para um restaurante, mas seu pai ligou dizendo que houve um problema no antiquário, então ela precisava ir até lá. Xiaoji e Akin chegaram ao antiquário e encontraram o pai de Akin caído no chão, com fragmentos de objetos ao redor. O pai começou a explicar a situação, mas foi interrompido por uma funcionária da loja de antiguidades que disse que ele tinha destruído objetos valiosos. A menina ficou ainda mais preocupada e perguntou se o vaso azul e branco era uma antiguidade da dinastia Yuan. O vendedor confirmou que era um item valioso da dinastia Yuan, avaliado em $300 mil. Akin ficou assustada e sem saber o que fazer. Gao Gonzi se aproximou, sorriu e disse que era sua vez de agir. Ele entrou na loja e perguntou o que Akin estava fazendo ali. O lojista se dirigiu a Gao Gonzi como chefe e explicou que houve um acidente. Gao Gonzi perguntou o que aconteceu, e o vendedor respondeu que Zozan destruiu o item mais valioso da loja. Gao Gonzi suspirou e disse que era uma pena, mas sugeriu que, se Akin concordasse em sair com ele, resolveria tudo com a família. O pai de Akin implorou para que ela aceitasse, pois não tinham condições de pagar essa quantia. O vendedor acrescentou que, se não pudessem pagar, Zozan seria preso. Desesperado, o pai de Akin implorou para que ela aceitasse, enquanto Akin chorava.
Xiaoji entrou na conversa, pedindo para esperar. Ele colocou a mão no ombro de Akin e olhou diretamente nos olhos dela. Gao Gongzi elogiou Xiaoji por defendê-la, mas perguntou se ele tinha $300 mil. Xiaoji respondeu que não, mas que poderiam encontrar uma solução. Gao Gongzi disse que Xiaoji era apenas um namorado e não tinha autoridade para resolver o problema. O lojista afirmou que era inútil, pois Xiaoji não poderia pagar. Xiaoji se aproximou dos fragmentos para examiná-los e apontou que o vaso azul e branco da dinastia Yuan tinha padrões de lua e flores de lótus, mas aqueles fragmentos mostravam apenas um padrão comum de lótus. O vendedor ficou surpreso com o conhecimento de Xiaoji. Gao Gongzi perguntou se Xiaoji era um especialista em antiguidades. Xiaoji continuou explicando que aquele item não era um autêntico Yuan Qinga, pois o fundo era muito liso. Xiaoji concluiu que era apenas um trabalho manual comum. Gao Gongzi ficou irritado, enquanto Akin olhou para Xiaoji com admiração, pensando que ele era um marido incrível. Gao Gongzi, confiante, afirmou que o item tinha um certificado, então não poderia ser falso. O vendedor confirmou e disse que ainda precisavam compensar o dano. Xiaoji perguntou se poderia. No Centro de Pesquisa de Relíquias Culturais, alguém sugeriu que o certificado também poderia ser falso. Uma voz se levantou, dizendo que não havia necessidade de pressa, pois ele iria ajudar. Era o Mestre Bão, um especialista em antiguidades. As pessoas na loja começaram a murmurar, reconhecendo o Senhor Bão da associação. O comerciante ficou visivelmente nervoso, percebendo que Mestre Bão poderia arruinar todos os seus planos. Gao Gongzi interveio, dizendo que Mestre Bão não precisava se envolver, pois eram problemas internos. Bão respondeu que, tratando-se de antiguidades, ele se envolveria sim. Ele então examinou atentamente os fragmentos e confirmou que Xiaoji estava absolutamente certo, elogiando seu conhecimento sobre antiguidades. Xiaoji ficou lisonjeado e disse ao dono da loja que ele sempre soube que estavam enganando, o que poderia destruir o mercado de antiguidades. Mestre Bão alertou que, se isso fosse anunciado, a vida do proprietário iria por água abaixo. O dono da loja, tentando se desculpar, disse que estava apenas seguindo ordens da família Gao. Gao Gongzi, irritado, chutou o dono da loja e chamou-o de inútil, mas depois sorriu docemente e disse a Mestre Bão que tudo não passava de um mal-entendido. Gao Gongzi afirmou que examinou cuidadosamente o item e o registrou na indústria de antiguidades. Mestre Bão, passando a mão pela barba, declarou que Xiaoji havia resolvido a questão de Gao Gongzi e vencido, e que, pelas regras, Xiaoji podia escolher qualquer item da loja. Xiaoji, meio confuso, coçou a cabeça, sem entender muito bem, mas aceitou. Gao Gongzi, relutante, disse que Xiaoji poderia escolher qualquer item. Zhao San pegou uma bugiganga e disse que era o item mais caro da loja. Mestre Bão percebeu que era uma farsa comum. Enquanto isso, Xiaoji olhava atentamente as antiguidades e pediu ajuda a Fugia Jiao, que confirmou que tinha muito conhecimento sobre itens antigos. Xiaoji perguntou o que deveria fazer. A voz do sistema informou que os olhos promissores estavam ativados e ele poderia ver o item mais valioso. Xiaoji examinou cada item cuidadosamente até encontrar algo interessante, uma pintura antiga disfarçada. Ele escolheu a pintura. O sistema informou que o valor da pintura era de 1.800.000 e que a atualização foi bem sucedida, com um tempo de redefinição de 72 horas. Agora, Xiaoji era um residente local. Xiaoji sorriu, imaginando que iria às compras e adquirir várias marcas para si. O lojista riu alto, aceitando de bom grado a troca. Zhao San ficou furioso com Xiaoji por escolher uma suposta bobagem. Mestre Bão, olhando para a pintura através de uma lupa, disse com aborrecimento que parecia que Xiaoji havia tomado a decisão errada, afirmando que Tang Yi não existia mais. O vendedor, sorrindo, disse que, pelas regras, a decisão não podia ser alterada depois de feita. Xiaoji insistiu que precisava daquela pintura específica e assinou o documento de compra. O vendedor brincou que Xiaoji estava ajudando a livrar a loja de lixo. Zhao San ficou furioso porque Xiaoji não escolheu algo melhor. Quando Xiaoji assinou os documentos da pintura, ele pediu com um sorriso que lhe dessem uma faca, prometendo mostrar algo incrível. Ele começou a remover a camada superior da pintura e, por baixo, havia uma obra de arte ainda mais valiosa. Todos ficaram surpresos, e Xiaoji sorriu satisfeito. Descobriu-se que a pintura oculta era uma relíquia da dinastia Shan. Mestre Bão caiu de joelhos, e o comerciante Gao Gongzi ficaram chocados. Gao Gongzi estava confuso sobre como isso poderia ter acontecido, mas de repente teve uma ideia. Ele apontou para a pintura e disse que o tigre não tinha cauda, sugerindo que a pintura poderia ser falsa. Xiaoji explicou que, segundo rumores, um cavalo sem cauda em forma de tigre era um símbolo da época, por isso o tigre não tinha cauda. Akin e o Mestre Bão olharam para Xiaoji com admiração. Gao Gongzi,
ainda irritado, chutou novamente o dono da loja. O vendedor pediu a Galgonzi que se acalmasse, lembrando que a pintura antes valia apenas 1 milhão. Galgonzi, furioso, disse que agora ela valia milhões de dólares, sendo uma obra de alto valor artístico e cobiçada por colecionadores. Mestre Bon então implorou a Xiaoji para vender-lhe a pintura por 18 milhões de dólares. Yin estava encantada com Xiaoji e o valor que ele acabará de ganhar. A multidão começou a oferecer valores cada vez maiores, chegando a 20 ou até 22 milhões de dólares, mas Xiaoji decidiu vender a pintura para Mestre Bon em agradecimento por sua ajuda. Zhao San, vendo a oportunidade, sugeriu vender a pintura para quem pagasse mais. O pai de Yin pegou a pintura, não se importando se era falsa ou não. Galgonzi, furioso, ordenou que Leopardo e seus comparsas dessem uma lição em Xiaoji, uma que valesse tanto quanto a pintura. O Leopardo, obediente, se preparou para cumprir a ordem, prometendo que Xiaoji não seria reconhecido nem pela própria mãe após a lição. Galgonzi, exasperado, lembrou o Leopardo que ele era um inútil. O Leopardo, tentando se defender, disse que seu irmão tinha sido derrotado, mas que tinha outro irmão, ainda mais forte, que não decepcionaria Galgonzi. Galgonzi desejou boa sorte ao Leopardo, dizendo para não esquecer de trazer Akin. O Leopardo, irritado, murmurou que só trabalhava para Galgonzi por causa do dinheiro. Nesse momento, Xiaoji, Akin e seu pai estavam dirigindo. Xiaoji olhou para Akin, que ficou corada, usando o poder dos olhos promissores, e ele olhou para Akin e pensou em como ela era bonita. Mas a voz do sistema informou que o poder havia acabado. Xiaoji, irritado, pediu mais força. Zhao San, desconfiado, perguntou se Xiaoji estava viciado em drogas. Enquanto dirigiam, alguém espalhou agulhas na estrada, esvaziando os pneus do carro. O antigo cavalo que o pai de Akin segurava caiu de suas mãos e bateu na janela do carro. Com a perda de controle, o carro colidiu com um poste. Xiaoji rapidamente puxou Akin para fora do carro e perguntou se ela estava bem. Ela estava sangrando, mas disse que estava bem e apontou para algo atrás de Xiaoji. 3 caras estavam lá, Leopardo e seus 2 irmãos, junto com Zozan. Zozan estava preocupado com seu cavalo antigo. Leopardo perguntou se ele se sentiria da mesma forma se fosse sua filha que estivesse em perigo. Zozan agarrou Leopardo pelo pescoço, começando a estrangulá-lo, e disse que só se importava com o cavalo porque valia muito dinheiro. Leopardo bateu no pai de Akin e o repreendeu por falar assim. Leopardo então bateu em Zozan e disse que chamar seus irmãos para matar Xiaoji foi inútil. Jinu correu até Akin e disse que seria muito fácil capturá-la. Xiaoji agarrou a mão de Jinu e avisou para não forçá-lo a quebrar seu pescoço novamente. Xiaoji, pedindo desculpas, disse que só conhecia esse movimento e golpeou Jinu novamente no pescoço. Nocauteando, Xiaoji perguntou a Leopardo o que ele tinha feito com seus parentes. Leopardo, jogando Xiaoji para o lado, perguntou se ele realmente queria salvar aquele velho. Xiaoji respondeu que gostava de Zozan, mas não queria ver sua esposa triste. O segundo irmão de Leopardo interrompeu e mandou parar com a conversa fiada. Enquanto tentava acertar um soco, o segundo irmão de Leopardo disse que Xiaoji não merecia estar com Akin. Xiaoji bloqueou o soco e respondeu que estava fazendo todo o possível. O irmão de Leopardo parou o golpe de Xiaoji com calma. Xiaoji percebeu que precisava aprender muito mais sobre artes marciais e sair dali o mais rápido possível. Leopardo disse que agora era a vez do seu irmão atacar e gritou, avançando contra Xiaoji novamente, rasgando sua camisa. Xiaoji ficou indignado e chamou o irmão de Leopardo de pervertido. O irmão de Leopardo sorriu, dizendo que não entendia como alguém como Xiaoji conseguiu derrotar seus irmãos. Xiaoji respondeu que seus irmãos eram Leopardo e Akin imediatamente disse que Xiaoji era muito forte. De repente, Fusazal apareceu e entregou 6 bolas de energia a Xiaoji, que as aceitou com um sorriso, dizendo para não se preocupar porque ele tinha dinheiro. Ao aceitar o poder, Xiaoji se perguntou por que Fusa compartilhou o poder com ele tão rapidamente. A voz do sistema informou que uma compra foi feita por 10 milhões. Xiaoji ficou horrorizado. Akin se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Xiaoji pensou que essa foi a compra mais cara de sua vida. Quando Akin se voltou para o segundo irmão de Leopardo, disse que iria chamar a polícia. Fingindo estar com medo, perguntou por que ele ainda estava ali. Xiaoji disse que não havia necessidade. Xiaoji decidiu chamar a polícia, pois havia gastado muito dinheiro para resolver a situação. Ele saltou tão alto que mal podia acreditar. As pessoas ao redor ficaram boquiabertas, e até o próprio Xiaoji não conseguia controlar seu corpo enquanto começava a cair rapidamente. Ele caiu diretamente sobre a cabeça do segundo irmão do Leopardo, derrubando-o. O irmão do Leopardo ficou imóvel no chão. Xiaoji coçou a nuca e pediu desculpas,
explicando que não conseguiu se controlar. O sistema informou que Xiaoji recebeu um prêmio de 10.000 ienes, aumentando seu saldo para 9,41 milhões de yuans. Apesar da vitória, Xiaoji ficou frustrado por ter gastado tanto dinheiro. Leopardo e Inu pediram para Xiaoji se acalmar. Enquanto isso, o Leopardo e seu irmão brigavam e acabaram se machucando. Xiaoji, feliz pela vitória, mas chateado com os gastos, viu Yin preocupado e disse que estava bem. Ele enxugou as lágrimas de Yin, que chorava de felicidade, dizendo que estava incrivelmente feliz por Xiaoji estar bem. Os 3 irmãos estavam deitados no chão. Zozan gritou que eles não deviam fingir estar mortos, pois precisavam compensar o cavalo quebrado. Xiaoji tentou consolar Zozan, sugerindo que ele fosse para casa. Akin, impressionada com as habilidades de Xiaoji, o beijou na bochecha, fazendo-o corar. Zozan perguntou sobre o carro, e Akin disse que ligaria para a seguradora. Xiaoji prometeu comprar um novo. Gao Gongzi, furioso, chutou o Leopardo novamente, dizendo que não se importava com o que tinha acontecido, apenas queria resultados. Ele chamou os 3 irmãos de inúteis. Jinu pediu outra chance, prometendo que não falhariam novamente. Gao Gongzi, ainda mais irritado, bateu em Jinu, dizendo que confiar neles foi um grande erro. O segundo irmão do Leopardo, com raiva, ordenou que se levantassem, mas Gao Gongzi o chamou de pequenos cavalos, dizendo que poderia contratar alguém melhor. Quando Gao Gongzi levantou a mão para bater novamente, o segundo irmão do Leopardo o impediu, causando pânico. Gao Gongzi começou a sangrar, enquanto os irmãos se mantinham firmes ao lado dele. O Leopardo, preocupado, disse que trouxe seus irmãos para ajudar, não para bater no chefe. O segundo irmão concordou, mas afirmou que não concordava com as atitudes de Gao Gongzi. Jinu notou que ainda precisavam de dinheiro. O Leopardo respondeu que não se tratava apenas de dinheiro, mas que não podiam mais viver ali e precisariam voltar para Yanbei. O irmão concordou, e eles decidiram que já era hora de partir. Daquele dia em diante, eles decidiram se chamar de Jango. E Alun se virou para seus irmãos e pediu que o seguissem, pois ele os levaria ao novo chefe. Gao Gongzi, furioso, gritou que eles não tinham o direito de entregá-lo e que não os deixaria em paz. Decidido a acabar com Gao Gongzi, Leopardo atacou e disse que, apesar de todo o tempo que esteve com ele, sua vida nunca melhorou. Os irmãos espancaram Gao Gongzi e saíram do prédio. Gao Gongzi, mal conseguindo se mover, rastejou até o telefone e ligou para alguém, pedindo informações sobre Yubo e planejando matar Xiaoji e todos que o traíram. Enquanto isso, Xiaoji estava em casa com Akin. Yin estava se maquiando, e Xiaoji observava com seus olhos promissores. Akin, corada, disse que sentia o olhar de Xiaoji. Ele balançou a cabeça, fingindo não estar olhando, e disse que achava que era ele. Ela então sugeriu visitar sua antiga casa, e Xiaoji aceitou com alegria. Quando chegaram à antiga casa de Akin, perceberam que haviam saído de lá há apenas 6 meses, mas a casa já parecia precisar de reformas. Xiaoji lembrou-se de vovô Zhou e comentou que, se não fosse por ele, teria passado fome. Ele recordou os tempos em que vovô Zhou ainda estava vivo e se virou para Akin, dizendo que, após o casamento, ela deveria ser uma boa esposa para Xiaoji e vice-versa. Yin corou e se sentiu tímida, enquanto Xiaoji prometia que sempre cuidaria dela e a protegeria. Vovô Shanshan começou a tossir, deixando Xiaoji e Yin preocupados. Eles pediram para ele ir para casa descansar, mas ele respondeu que sabia que seu tempo estava acabando e que lamentava não poder ver sua neta se casar. Com a mão trêmula, vovô Shanshan entregou um colar para Xiaoji, pedindo que cuidasse bem dele. Momentos depois, ele começou a passar mal, e Akin e Xiaoji ficaram muito preocupados. Vovô Shanshan acordou brevemente e pediu a Xiaoji para ajudar a família a resolver os problemas antes de falecer. Ao entrarem na velha casa, Xiaoji comentou que seu pai duvidava da autenticidade do testamento trazido pelo tio, o que causou muitas brigas. Yin lembrou que, naquela época, a família Zhou passava por uma crise econômica e todos os bens foram entregues. Eles lamentaram não poder fazer nada para mudar a situação. O casal ficou de mãos dadas ao lado de uma árvore, aproveitando o momento. Akin disse que sempre estaria ao lado de Xiaoji, o que a fez corar, enquanto pensava que nunca esqueceria aquele momento. Caminhando em direção à casa, eles se sentiam felizes por finalmente poderem estar ali. Xiaoji abriu a porta e pediu cuidado. Yin começou a procurar algo, e Xiaoji perguntou o que era e se ela precisava de ajuda. Xiaoji sugeriu que, com dinheiro, poderiam resolver qualquer problema, mas Fugia Xiao lembrou de quantas vezes Xiaoji havia comprado poderes com seus olhos promissores. Xiaoji, refletindo, comentou que sua esposa era muito bonita e que nunca se cansava de olhá-la, por isso continuava comprando os olhos promissores. Dessa vez, porém, ele realmente precisava de força para encontrar algo. Furiosa,
Fusao jogou o poder para Xiaoji, que rapidamente o consumiu. A voz do sistema anunciou que os olhos promissores estavam ativos novamente. Com sucesso, Xiaoji usou sua força para encontrar a foto. Ele olhou ao redor do corredor e encontrou uma caixa com um pedaço de papel. Chamou Yin, dizendo que parecia ter encontrado a foto. Xiaoji pegou a caixa, e Akin olhou dentro, dizendo que parecia haver algo lá. Quando abriram a caixa, encontraram a foto, e Yin ficou feliz por tê-la encontrado. O sistema informou que foram usados 590 pontos, e Xiaoji perguntou por que custou tão caro. Ele se sentiu tonto, e Yin perguntou se estava bem. Xiaoji respondeu que estava tudo bem e comentou que a foto parecia ser muito importante para ela. Akin confirmou que a foto era muito valiosa para ela. Xiaoji se perguntou se Fusa havia dado o preço errado e impediu Akin de pegar a caixa para olhar mais de perto. Akin comentou que lembrava de um compartimento secreto na caixa desde pequena, onde seu pai escondia dinheiro. Ao abrir a caixa, encontraram algum dinheiro e um disco. Yin ficou surpresa, não esperando encontrar o legado do avô ali. Xiaoji comentou que não tinham leitor de CD em casa e perguntou o que fariam com o disco. Xiaoji teve uma ideia e disse que conhecia um lugar, mas não sabia se estaria aberto. Xiaoji e Yin foram até o local, onde Yin disse que uma vez conheceu Xiaoji. Ele ficou assustado e fugiu pela janela, achando que Xiaoji era uma boa pessoa, mas a família dela estava contra ele. Aron foi até o caixa, onde o atendente estava dormindo. Alguém bateu na mesa e o garoto acordou, perguntando se o casal queria alugar um quarto. Ele comentou que Yin era linda, e Akin, enciumada, disse que parecia estar apaixonado por Xiaoji. O atendente, nervoso, disse rapidamente que eles estavam indo para a direita e virou à direita. Assim que o casal desapareceu, ele ligou para alguém, informando que a pessoa que procuravam havia chegado. Do outro lado da linha, um homem de preto perguntou se a garota era bonita, e o atendente respondeu que sua beleza era indescritível. O homem de nariz afilado, fumando um cachimbo, confirmou que era ela, e o atendente disse para ele se apressar. Xiaoji começou a descobrir como inserir o CD, e Akin perguntou por que voltaram àquele lugar, corando profundamente. Xiaoji sentou ao lado dela, e um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Xiaoji comentou que eles finalmente voltaram a esse lugar, embora não esperasse por isso. Preocupada, Akin correu para abraçar Xiaoji, dizendo que estava com medo. A gravação do disco começou a tocar, e o avô apareceu na tela, dizendo que tinha um desejo a ser realizado após sua morte. O avô admitiu que não conseguiu administrar bem a família, especialmente os filhos, mas tinha grandes esperanças no noivo de Yin. A gravação terminou com o avô expressando seu desejo de que a família se unisse e encontrasse felicidade. Xiaoji descobriu que o avô tinha deixado a empresa para ele e Akin, então questionou por que seu tio havia assumido o controle. Ele comentou que as coisas tinham ido longe demais e percebeu que os 800 mil dados pelo sistema eram seu próprio dinheiro. Usando o sistema, ele não ficaria sem dinheiro. De repente, Fusao apareceu e disse que finalmente entendeu a situação. Xiaoji perguntou por que ele estava espionando novamente e por que não o deixava em paz. Fusao explicou que queria avisá-lo de algo importante. Xiaoji começou a correr pela sala e olhou pela janela. Lá fora, viu um homem e 4 pessoas vestidas de branco, acompanhados pelo garoto do caixa. O homem de preto era Kanganfu, que ordenou que se livrassem de Xiaoji e sequestrassem Akin, lembrando que ele tinha habilidades e que deveriam ter cuidado. Os 4 jovens caminharam resolutos em direção a Xiaoji e Akin. Xiaoji agarrou a mão de Akin e correu para a saída. Na porta, um dos assassinos apontou uma arma para eles e disparou. Xiaoji habilmente se esquivou das balas e salvou Akin. Ele sabia que não seria fácil escapar, pois os assassinos estavam determinados. Xiaoji quebrou a porta de um cubículo para se proteger e viu que as pessoas na cabana estavam mortas. Ele ficou furioso, percebendo que os assassinos de branco haviam matado inocentes. Uma flecha foi lançada em direção a ele, mas ele se esquivou novamente. O homem de branco com a besta disse que havia uma grande recompensa por Xiaoji e que ele precisava se livrar dele. O assassino apontou a besta mais uma vez, e Xiaoji se esquivou, entrando em outra cabana. Dentro da cabana, Xiaoji notou um filme sendo exibido. O personagem do filme quebrou um disco em 2 partes e usou como arma. Inspirado, Xiaoji fez o mesmo, quebrando o disco em 2 partes. O assassino de branco olhou para ele confuso, sem entender seu plano. Xiaoji lançou metade do disco em direção ao inimigo, acertando sua mão e fazendo a besta cair. Aproveitando o momento, Xiaoji correu para o inimigo e o atacou com a outra metade do disco, como no filme. Xiaoji, determinado, declarou que daquele dia em diante, não ficaria mais inativo. O assassino de branco caiu inconsciente no chão.
Akin se aproximou e perguntou se Xiaoji tinha feito aquilo. Ele respondeu resolutamente que sim. De repente, Xiaoji sentiu uma onda de energia, como se algo dentro dele tivesse despertado. Ele arremessou a segunda metade do disco, desarmando a garota de branco que havia conhecido antes. Xiaoji gritou para Akin seguir pela porta dos fundos, e eles correram naquela direção. Enquanto olhavam para o assassino caído, Akin pensou que Xiaoji tinha feito o que precisava ser feito. O casal parou abruptamente, ainda em choque, mas sabiam que precisavam continuar para se manterem seguros. Eles ficaram em choque. Na cabine ao lado, havia outra garota vestida de branco, que havia matado pessoas inocentes. A garota se virou, mostrando a língua para Xiaoji, e disse que ele não conseguiria escapar. Xiaoji respondeu que todos os amigos dela estavam mortos, então ela seria a próxima. A garota exibiu suas habilidades, assumindo várias posturas, e avisou Xiaoji para tomar cuidado. Ele riu e disse que estava pronto para a surpresa. A garota atacou Xiaoji com facas, mas ele a chutou, fazendo-a bater em uma janela enorme e cair. Xiaoji agradeceu, e naquele momento, Yishan respondeu na tela, pedindo para não desistir. Xiaoji, em choque, percebeu que estava repetindo os movimentos de Yishan. Pegando a mão de Akin, ele gritou que eles deveriam fugir rapidamente. Eles entraram em outra sala, onde encontraram um garoto vestido de branco sentado. O garoto segurava um telefone e disse que a televisão estava desligada, mas Xiaoji respondeu que era hora de agir. Ele se aproximou do garoto e ateou fogo em seu cachimbo, sugerindo que assistissem a um filme. O garoto, curioso, disse que estava com vontade de ver um filme e deixou Xiaoji escolher o disco. Xiaoji escolheu um filme, jogou o controle remoto para Akin e pediu que ela escolhesse a parte mais interessante. O garoto se levantou, mostrando suas luvas com pontas afiadas, e disse para Xiaoji tomar cuidado, pois ninguém havia resistido ao seu punho infernal. Na tela, uma luta de boxe acontecia, e um dos boxeadores nocauteou o outro. Xiaoji repetiu exatamente aquela cena e golpeou o garoto de branco. Com um sorriso, Xiaoji comentou que o garoto era forte, apesar de mal conseguir falar devido ao golpe. Xiaoji deu mais alguns socos, e o garoto de branco caiu. Ele agarrou seu queixo e se aproximou para lhe dar um beijo. Xiaoji percebeu que não podia contar um ao outro. Olhou profundamente nos olhos de Akin, notando seu fluxo sanguíneo e batimentos cardíacos irregulares. Agora, ela pedia perdão, pronta para se tornar a esposa plena de Xiaoji. Xiaoji e Akin saíram da cabine. A garota estava desanimada e corada. A última garota de branco esperava por Xiaoji, com a arma já apontada. Yin se agarrou a Xiaoji, dizendo que estava com medo. Xiaoji admitiu que também estava com medo. A garota com a arma disse que, embora Xiaoji tenha derrotado todos, não conseguiria derrotá-la. Xiaoji e Akin foram encurralados, e a garota começou a atirar. Indignado com os disparos imprudentes, Xiaoji correu rapidamente para a televisão, ligou-a e disse que era sua vez. Filmes pra lá de estranhos apareceram na tela, distraindo a garota de branco. Aproveitando a distração, Xiaoji tirou a camisa, chamando a atenção da garota. Ele a agarrou e a desarmou, acertando-a no estômago com o ombro e finalizando com golpes no pescoço e nas costas, deixando-a incapacitada. Kanganfu desceu do carro com o garoto e perguntou quem ele achava que teria sucesso. O garoto, Xiabo, respondeu que provavelmente seria a Irmã Vermelha, pois ela era uma excelente atiradora. O homem discordou, dizendo que o Sr. Green, com sua velocidade e força, era mais provável de vencer. Ele disse ao garoto para pensar melhor e prometeu dar-lhe um presente mais tarde. Xiabo sorriu, mas nenhum dos assassinos saiu do prédio. De repente, surgiram duas silhuetas, Xiaoji e Akin. A garota olhou para o marido com admiração nos olhos. Kanganfu e Xiabo ficaram chocados, sem acreditar que Xiaoji derrotou sua equipe de assassinos. Xiabo comentou que, segundo seu irmão, Xiaoji tinha habilidades excepcionais. Antes que fosse tarde demais, eles entraram no carro e tentaram escapar rapidamente. A polícia chegou ao prédio e começou a retirar os corpos. Uma policial informou que aqueles eram assassinos profissionais e fugitivos, e que Xiaoji receberia um bônus por sua ajuda. A polícia prendeu um dos envolvidos, que gritou que era inocente. O policial disse que ele estava sendo procurado há muito tempo e que não conseguiria escapar. Xiaoji e Akin voltaram para casa. Akin secava o cabelo e pediu a Xiaoji para ajudá-la a organizar o grupo do zoológico no dia seguinte. Xiaoji aceitou alegremente, e Akin, bocejando, disse que estava cansada e queria dormir. Xiaoji preparou um lugar para dormir no chão,
mas Akin perguntou maliciosamente se ele não estava com frio. Xiaoji respondeu que estava bem, mas mentalmente se repreendeu por rejeitar a oportunidade de dormir na cama. Envergonhado, ele admitiu que estava com frio. No meio da noite, Xiaoji ouviu Yin se levantar e sair da casa. Decidido a segui-la, ele pegou um táxi e mandou o motorista seguir o carro de Akin. Quando Yin saiu do carro, Xiaoji pediu ao motorista para parar. Ele cerrou o punho e, triste, perguntou ao taxista por que ela estava ali à noite. O taxista, compreensivo, disse que simpatizava com ele. Xiaoji entrou no prédio e viu uma câmera ainda ligada. Ele pensou em como avançar sem ser detectado. Gao Gongzi respondeu que, se ela não quisesse que Xiaoji morresse, deveria estar disposta a dormir com ele. Yin, furiosa, recusou, dizendo que era casada e ficaria com Xiaoji até o fim. Gao Gongzi riu e disse que ouviu dizer que Yin e Xiaoji dormiam separados, o que não era normal para casais. Yin rebateu, dizendo que Gao Gongzi não deveria interferir em seu relacionamento. Indignada, Yin disse que já tinha esquecido Liu Yuan há muito tempo. Gao Gongzi chamou Yin de mentirosa, e ela protestou. Ele se aproximou e tentou tocar seu pescoço, dizendo que amava tanto que até pegou a herança principal da família Gao para conquistá-la. Yin, assustada, perguntou do que ele estava falando, e Gao Gongzi revelou que a família Gao não estava disposta a doar suas riquezas e os matou por isso. Ele gritou que estava realmente apaixonado por Yin. Desesperada, Yin tirou uma faca da bolsa e ameaçou Gao Gongzi, dizendo que não queria que Xiaoji sofresse por causa dele. Gao Gongzi rapidamente agarrou Yin pelo pescoço e a mão que segurava a faca, perguntando furiosamente como ela ousava atacá-lo. Yin, apavorada, foi derrubada no chão. Gao Gongzi começou a se aproximar da garota cada vez mais, dizendo que, como ela estava no recinto do tigre, Yin não poderia culpá-lo por sua grosseria. De repente, Xiaoji entrou e chutou Gao Gongzi para longe de Yin. Gao Gongzi foi derrubado pelo golpe de Xiaoji e sacou uma arma, apontando-a para Akin, dizendo que se ele não a pegasse, ninguém a pegaria. Xiaoji conseguiu cobrir Yin com seu corpo, recebendo uma bala no ombro. Xiaoji disse a Gao Gongzi para não ameaçar sua esposa. Gao Gongzi, irritado, perguntou se Xiaoji tinha certeza de que ela ainda estava segura. Ele gritou que nenhum dos lutadores que contratou conseguiu matar Xiaoji, mas que desta vez ele não sobreviveria. Xiaoji disse que tinha certeza de que a arma de Gao Gongzi estava sem balas, mas Gao Gongzi atirou, e havia uma bala na arma. Xiaoji admitiu seu erro, pensando que pelo menos poderia proteger Akin. Gao Gongzi, furioso, gritou que Xiaoji morreria naquele dia. Yin, tentando distraí-lo, perguntou por que o tio Gao estava ali. A distração funcionou, e Xiaoji aproveitou para atacar Gao Gongzi, acertando com um golpe que o fez cair da janela de um prédio alto. Gao Gongzi caiu, e havia fragmentos e sangue por toda parte. Xiaoji se aproximou da janela e disse que esperava que Gao Gongzi estivesse morto. De repente, houve um som, e Xiaoji bateu em Akin na bochecha. Xiaoji, irritado, disse que ela não deveria fazer coisas estúpidas que colocassem sua vida em risco. Yin percebeu que Xiaoji estava preocupado com ela. Enquanto Xiaoji era levado numa maca, um policial ouviu a gravação feita por Yin e se perguntou se Gao Gongzi cometeu suicídio por culpa. Xiaoji se despediu da policial. Os médicos realizaram a operação e removeram as balas do corpo de Xiaoji. Um dos cirurgiões comentou que o corpo de Xiaoji era estranho, com pele dura e espessa. Deitado na mesa de operação, Xiaoji perguntou a um dos médicos se ele estava bem, e o médico respondeu que Xiaoji já tinha recebido anestesia 3 vezes e precisava se acalmar. Após a operação, Xiaoji estava deitado no quarto quando Fusas apareceu de repente. Ela se sentou ao lado dele e perguntou por que ele não conseguia dormir. Xiaoji, em resposta, perguntou o que ela estava fazendo ali. Fusa sorriu e disse que só queria visitá-lo e saber como ele estava. Xiaoji disse a Fusa para não procurar problemas, pois sua esposa estava por perto. Fusa se aproximou e disse que Akin estava dormindo e que mesmo se ela acordasse, não veria nada. Xiaoji, irritado, mandou Fusa calar a boca, e ela riu alto, dizendo que estava ali para dar um remédio que desenvolveu e perguntou se ele queria experimentar. Xiaoji pegou o comprimido, que era enorme. Eles trouxeram uma bandeja e talheres para ele. Xiaoji comentou que esperava que o remédio de Fusa fosse bom. Ele cortou um pedaço da pílula e comeu. Sentiu suas feridas coçando e percebeu que estavam se curando rapidamente. Fusa olhou para Xiaoji e pensou que se o produto realmente funcionasse, seria muito valioso. Xiaoji comeu a pílula inteira e disse que coisas boas não devem ser mantidas em segredo. Ele tirou o curativo e não havia vestígio de suas feridas. Xiaoji elogiou o remédio,
e Fusa, satisfeita, respondeu que era uma receita antiga que podia curar todas as doenças instantaneamente. Xiaoji sugeriu que eles produzissem o remédio e que ele poderia ajudar a vendê-lo, ganhando muito dinheiro. Xiaoji levantou a camisa e mostrou que suas feridas haviam cicatrizado. Xiaoji mencionou que ouviu que seu tio iria vender a empresa naquele dia e que precisavam impedi-lo. Xiaoji e Yin foram para o prédio onde ocorreriam as negociações. Um jovem entregou uma caneta ao tio de Akin, pedindo que ele assinasse o documento que mudaria o nome da empresa Zhou. O tio Zhou disse que queria fazer da família Zhou a número 1 e concordou em assinar. Liu Yuan, um jovem de sucesso, comentou que provavelmente teria um futuro brilhante, mas lamentava ter ido para o exterior quando Akin precisava dele. O tio Zhou sorriu e disse a Liu Yuan para não se preocupar, pois haveria outras oportunidades. Xiaoji e Yin entraram no escritório e Yin gritou para o tio não assinar nada, dizendo que ele não poderia vender a empresa tão facilmente. O tio Zhou, surpreso, mandou Yin sair do prédio. Ele se levantou e disse que eles não tinham direito sobre a empresa e chamou os seguranças. Xiaoji respondeu que era inútil chamar os seguranças, pois ele já tinha lidado com eles. Yin, irritada, disse que havia encontrado uma mensagem do avô, pegando o tio de surpresa. Ao ouvir isso, o tio Zhou lembrou que havia conseguido a empresa de forma desonesta. Ele bateu na mesa com o punho, jogou os papéis e ficou furioso com as palavras do avô, chamando-o de comum. Xiaoji disse que isso era um absurdo e que a força do avô era incrível. A tia, nervosa, perguntou se Akin estava pronta para assinar o contrato e sugeriu que perguntasse a Liu Yuan. Liu Yuan cumprimentou Yin como se nada tivesse acontecido e disse que finalmente estava de volta. Yin acenou de volta com um sorriso. Liu Yuan disse que realmente sentia falta de sua deusa, deixando Xiaoji indignado. Ele disse que Liu Yuan não tinha o direito de chamá-la de deusa, pois ela era sua esposa. Akin ficou surpresa com a atitude de Xiaoji, enquanto Liu Yuan não se abalava. Liu Yuan perguntou se Akin sabia que ela era casada. Akin interrompeu e disse que havia esquecido de apresentar seu marido, Xiaoji. Liu Yuan ficou em silêncio por um momento e depois agradeceu a Xiaoji por cuidar de Akin enquanto ele estava fora. Xiaoji respondeu que, naturalmente, cuidava de Akin, pois ela era sua esposa. Liu Yuan permaneceu calado novamente, sem saber o que dizer. Alguns segundos depois, ele disse que deveria perseguir seu amor e que, de agora em diante, iria competir com Xiaoji. Liu Yuan disse que não precisava provar nada, apenas pediu para olhar o presente que tinha preparado para Akin. Liu Yuan entregou alguns documentos para Akin, explicando que o grupo Zhou seria completamente dela. Akin perguntou se era verdade. Ele entregou os documentos e se desculpou por tê-la abandonado. Liu Yuan rasgou os documentos, dizendo que o contrato havia expirado e que ele agora poderia obter a empresa diretamente. Akin agradeceu, e Liu Yuan, sorrindo, disse que sempre estaria à disposição dela. Liu Yuan começou a sair, mas o tio e a tia de Akin gritaram que ele não podia simplesmente ir embora sem esclarecer as coisas. Xiaoji sorriu e pediu a Akin que adivinhasse quem ele havia convidado. Eles invadiram o escritório e confrontaram seus tios, que estavam irritados porque, por causa do testamento falso, os pais de Akin não viviam tão bem quanto gostariam. Os parentes começaram a discutir, mas Xiaoji pediu para que parassem, lembrando que todos eram família. Ele entregou a Akin o selo oficial da empresa, dizendo que logo seria dela. Ela pegou o selo e disse que tudo isso era graças ao avô. Akin sorriu e prometeu mentalmente cuidar do grupo Zhou. Liu Yuan saiu do prédio, terrivelmente insatisfeito, e passou pelos lutadores dos 3 irmãos que tinham enfrentado antes. No carro, Liu Yuan mostrou uma foto para Jango e pediu para ele obter informações sobre Xiaoji. Jango, horrorizado, perguntou onde quer que fosse, sempre esbarrava em Xiaoji. Liu Yuan perguntou se ele conhecia Xiaoji. Jango, cobrindo o rosto com as mãos, confirmou que conhecia muito bem. Xiaoji olhou ao redor do escritório e percebeu que até as antiguidades do avô tinham se tornado falsas. Ele disse que não era surpreendente que a única riqueza restante fossem 50 milhões de dólares. A secretária respondeu que cerca de 60 milhões de dólares seriam necessários. Yin entendeu porque seu tio queria vender a empresa. Xiaoji sorriu e disse que Akin poderia ajudar. Ele mostrou um cheque, mas Yin disse que administrar uma empresa era diferente de qualquer outra coisa e que 18 milhões não resolveriam o problema. Xiaoji apontou para o cheque novamente, mostrando que o valor escrito era 60 milhões de yuans. O sistema informou que a troca foi bem sucedida e o feedback era de 17 milhões de yuans. Xiaoji estava preocupado, mas disse a Yin que não precisava se preocupar,
pois era sua responsabilidade como marido. Yin agradeceu e Xiaoji disse que precisava ir ao campus e se despediu dela. A secretária achou que Xiaoji era realmente o sonho de qualquer mulher. Ele entregou o documento à secretária e pediu para fechar um novo acordo, nomeando Xiaoji como presidente e Akin como líder. Naquele momento, os pais de Akin invadiram a sala, e o pai disse que queria ser presidente, enquanto a mãe continuava insultando Xiaoji, dizendo que Akin não poderia torná-lo presidente. Akin afirmou que era o desejo do avô, pois ele deixou a empresa para ela. A mãe de Akin argumentou que isso não significava que ela deveria nomear Xiaoji presidente, pois ele era um estranho. Xiaoji, decepcionado, disse que se todos, incluindo os pais de Akin, pudessem dar a ela 60 milhões de ienes, ele os nomearia presidentes da empresa, mostrando o recibo de Xiaoji. Os pais ficaram indignados e perguntaram como ele ousava dizer aquilo. Enquanto Xiaoji caminhava em direção ao campus, uma das garotas populares da escola Aiken passou por ele. A garota tropeçou deliberadamente e caiu nos braços de Xiaoji, que a pegou e perguntou se estava tudo bem. A garota disse que não estava se sentindo bem, e Xiaoji se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Ele lembrou que ela parecia ser namorada de Gao Feng e perguntou sobre isso. A garota disse que não queria discutir o assunto. Eles se aproximaram do Hotel Vanva, e a garota disse que estava hospedada no quarto 605. Enquanto caminhavam, a garota parecia tocar acidentalmente a mão de Xiaoji com o rosto. Ao chegarem ao quarto, ela o puxou para o sofá. Xiaoji, sem querer, olhou bem no rosto dela e rapidamente se afastou, dizendo que não foi intencional. A garota abraçou Xiaoji pelo pescoço e disse para ele não ficar tímido. Yuan, observando de longe, disse que não se importava com a situação. Xiaoji, assustado, perguntou o que ele queria dizer. A garota riu e disse que estava apenas brincando, perguntando se ele queria café. Xiaoji perguntou se ela estava bem. A garota voltou com café e começou a tossir, fingindo estar doente. Sua tosse fez com que ela derramasse café nas calças de Xiaoji. Ela se desculpou e se ajoelhou, dizendo que podia limpar as calças dele. Xiaoji, com raiva, a pegou pela mão e perguntou onde ficava o banheiro, dizendo que ele mesmo cuidaria disso. No banheiro, Xiaoji, com o torso nu, secava a camisa com um secador de cabelo. Ele pensava nos truques que a garota poderia estar tentando. De repente, ouviu passos molhados. Luan se aproximou de Xiaoji, praticamente nua, coberta apenas por uma toalha. Xiaoji entrou em pânico e perguntou o que ela estava fazendo. A garota tirou a toalha com um único movimento, e Xiaoji, em pânico, disse que a toalha dela havia caído e que ela deveria vesti-la novamente. A garota perguntou se Xiaoji estava pronto. Xiaoji ficou surpreso ao ouvir alguém do outro lado da porta sugerindo arrombar a porta do banheiro. Foi então que ele percebeu que a garota tinha armado tudo de propósito. Gao Feng e alguns lutadores arrombaram a porta, mas não encontraram ninguém lá dentro. A janela do banheiro estava aberta. Gao Feng socou a parede, gritando para seus homens seguirem-no rapidamente e não deixarem Xiaoji escapar com sua esposa. Naquele momento, Xiaoji usou uma cortina para cobrir seu corpo nu e, segurando a garota pelo braço, saiu correndo do hotel. Desapontado, Xiaoji comentou que Liu Svan tinha enganado ele. A garota perguntou para onde estavam indo, e Xiaoji, pulando de um prédio para outro, respondeu que logo ela descobriria. Ele subiu até o prédio mais alto da cidade e deixou Liu Su nua no topo, dizendo que ela merecia. A garota gritou que estava com muito frio e queria voltar para casa, mas Xiaoji ignorou e pulou do telhado, parecendo um herói. Enquanto descia, ele viu um velho caído perto de um prédio, cercado por pessoas que não faziam nada para ajudar. Xiaoji pulou para o prédio mais próximo e, olhando para baixo, decidiu que precisava ajudar o avô. Ele tocou o colar e perguntou ao sistema sobre o saldo. O sistema informou que ele tinha 17,01 milhões. Xiaoji gritou que iria salvar o avô e rapidamente desceu. As pessoas ao redor ficaram surpresas quando Xiaoji pousou calmamente. Ele se aproximou do avô e perguntou o que tinha acontecido. As pessoas ao redor discutiam animadamente sobre Xiaoji. O avô perguntou se Xiaoji era seu neto, mas Xiaoji disse que acabará de conhecê-lo e nem sabia quem ele era. O velho disse que sua paralisia estava voltando, e Xiaoji, tentando ajudar, bateu acidentalmente no estômago do avô. Desconfortável, Xiaoji pediu desculpas e deitou o avô cuidadosamente no asfalto. O velho começou a falar que estava doente desde pequeno e os médicos sempre disseram que ele poderia morrer a qualquer momento. O velho pediu para ser levado para casa para ver sua neta antes de morrer. Xiaoji prometeu curá-lo e pediu a Fusaos um remédio milagroso chamado Xiadan. Depois de muita persuasão, Fus aceitou vender o remédio por 1 milhão.
O sistema informou que a compra foi bem sucedida e adicionou uma recompensa de 22 milhões, deixando o saldo em 38,01 milhões. O avô tomou o remédio e rapidamente se levantou, pedindo água. As pessoas ao redor ficaram surpresas ao ver o avô de pé e sem dor. O avô percebeu que estava bem e até tentou pular. Ele se aproximou de Xiaoji e perguntou o nome dele, disposto a pagar por sua ajuda. A polícia chegou, e uma garota acusou Xiaoji de ser um pervertido, dizendo que ele estava escondido nu. Xiaoji, mentalmente, se defendeu, pois estava de cueca. Ele percebeu que precisava sair rapidamente. A policial gritou que sabia quem ele era e não havia motivo para fugir. Na abertura de uma nova empresa de costura, Yin liderou a inauguração solenemente enquanto Xiaoji ajudava ao lado. A multidão aplaudia quando Liu Yuan chegou, sendo notado imediatamente. Leopardo deu flores a Liu Yuan, desejando-lhe boa sorte. Liu Yuan se aproximou de Yin, elogiou a inauguração e deu a ela um buquê de flores e algumas chaves, que eram de um carro. As pessoas ao redor ficaram impressionadas e com ciúmes de Yin. Xiaoji, com raiva, disse que sua esposa não precisava de presentes de Liu Yuan. Liu Yuan respondeu que sabia que Yin sempre alugava um carro e, portanto, ele comprou um para ela. A multidão sentiu pena de Yin por ser casada com um homem pobre, mas Yin declarou publicamente que não podia aceitar o presente de Liu Yuan. Nesse momento, um carro esportivo parou. Todos perceberam que era uma Ferrari de uma edição limitada, com apenas 449 no mundo. Blade saiu do carro e entregou os documentos para Xiaoji, dizendo que o carro era dele, bastava assinar. Liu Yuan estava desesperado por ter sido superado por Xiaoji. Xiaoji, sem entender o que estava acontecendo, perguntou a Blade o significado disso. Blade explicou que Xiaoji havia salvado seu pai na rua Kunai e que a recompensa era de 22 milhões. Xiaoji coçou a nuca e se desculpou com Blade por qualquer grosseria. Blade entregou os documentos para Xiaoji, permitindo que ele assinasse e ficasse com o carro. A multidão aplaudiu, mas Yin recusou o presente, dizendo que não podia aceitar. Xiaoji acariciou o cabelo de Yin e disse que, como presidente da empresa, ela deveria sempre estar bonita. Liu Yuan, furioso, jogou o buquê no chão. Xiaoji, sorrindo, perguntou a Blade como sabiam que ele precisava de um carro. Blade respondeu que sua família vende carros. Alguns homens apareceram, alegando que a empresa de roupas lhes devia salários. Indignado, Xiaoji mandou-os calar a boca e parar de falar besteira. Um dos homens sorriu e disse que não se importava. De repente, alguém jogou um microfone, acertando a boca do líder e pedindo para ele fechar a boca. O homem cuspiu o microfone e ordenou silêncio. Furioso, Vad mandou seus homens matarem Xiaoji. Estava prestes a começar uma briga, mas Xiaoji o interrompeu, dizendo que sempre acabava assim para ele. Um grupo de lutadores se aproximou, prontos para acabar com Xiaoji. Ele correu na direção deles, e em menos de 50 minutos, todos estavam caídos no chão, incapazes de se mover. No centro de tudo estava Xiaoga. Akin, como sempre, admirava seu marido, e Blade fez um comentário positivo sobre as habilidades de Xiaoji. Xiaoji se aproximou do líder e perguntou quem os havia contratado. O homem, com raiva, respondeu que Xiaoji realmente achava que ele ia contar. Xiaoji então o segurou pelo pescoço e o ameaçou com outro golpe. O método funcionou, e o homem admitiu que seu chefe, Vanan, os contratara para causar problemas. Logo, Vanan saiu do carro e Akin apontou que deveriam competir de forma justa nos negócios, perguntando por que ele estava tentando destruí-los. Vanan, furioso, disse que tentava acabar com o negócio de roupas deles há 3 anos e estava quase conseguindo, até Akin aparecer. Vanan sorriu maliciosamente e disse que isso era só o começo, que pagaria pessoas para criar problemas todos os dias na fábrica. Xiaoji defendeu Akin, dizendo que bateria em Vanan até ele tossir dentes, mas Vanan ameaçou chamar a polícia. De repente, Blade interrompeu a conversa, chamando Vanan de arrogante. Blade se aproximou, tirou os óculos e Vanan rapidamente se desculpou e saiu correndo. Blade avisou Vanan para não incomodar mais Xiaoji, caso contrário, enfrentaria as consequências. Vad informou que seu avô queria conhecer Xiaoji. Xiaoji, ao volante de seu novo carro, ofereceu-se para devolvê-lo. Akin comentou que o carro era lindo, e Xiaoji disse que agora era dele, podendo levar Akin a qualquer lugar. Akin perguntou como Xiaoji conseguiu tanto dinheiro. Xiaoji brincou, dizendo que conheceu uma mulher rica que lhe mostrou como ficar rico. Akin, indignada, perguntou sobre essa mulher rica, achando que Xiaoji a tinha substituído. Xiaoji acelerou, correndo pelas estradas da cidade. A polícia parou Xiaoji por excesso de velocidade. A policial,
surpresa ao encontrá-lo novamente, relembrou que ele estava andando pelas ruas ontem e hoje em alta velocidade. Xiaoji respondeu que ela era policial criminal e não deveria monitorar o trânsito. A policial insistiu que, como policial, era seu dever evitar infrações. Xiaoji, nervoso, disse que tinha acabado de comprar o carro e ainda estava se acostumando. Desanimada, Akin saiu para falar com a policial, que perguntou se Xiaoji realmente estava no ontem. Akin confirmou e explicou que seu noivo estava passando por um momento difícil. A policial aconselhou Akin a prestar atenção à saúde mental de Xiaoji e avisou que, se ele infringisse as leis novamente, teria que pagar uma multa. Xiaoji, dirigindo o carro, ficou pensativo. Akin explicou que tinham que buscar Diao na escola e se preparar para encontrar a família. Chegando à escola, Xiaoji foi imediatamente cercado pelas meninas, que ficaram encantadas com ele e seu carro. Elas o bombardearam com perguntas, curiosas sobre seu status de relacionamento. Diao, ao vê-lo, perguntou o que ele estava fazendo ali. Xiaoji explicou que Akin pediu para buscá-la, pois teriam um jantar de família. Diao disse que não tinha tempo, pois estavam se preparando para os jogos e precisavam da autorização da professora para sair. Xiaoji olhou para um dos meninos correndo no campo e perguntou a Diao se ele era Cao. Diao desafiou Xiaoji a correr atrás de Cao, dizendo que se ele conseguisse alcançá-lo, ela iria para casa com ele. Os amigos de Diao lembraram que Cao era campeão de corrida e que seria difícil alcançá-lo, mas Xiaoji aceitou o desafio. Incrivelmente, Xiaoji conseguiu alcançar Cao e perguntou se agora poderia levar Diao para casa. Cao, surpreso e desapontado, disse que ninguém nunca o havia ultrapassado. Xiaoji retornou para onde Diao estava e pediu permissão para levá-la. Os amigos de Diao ficaram maravilhados, perguntando por que chamavam Xiaoji de lixo. Cao, ainda incrédulo, disse que permitiria Diao ir se Xiaoji o derrotasse em outra competição, dessa vez de salto em distância. Cao nomeou o professor Huan, um atleta nacional de salto em distância, como seu representante. A competição começou, e Xiaoji surpreendeu a todos, parecendo capaz de pular o campo inteiro. Os professores ficaram surpresos e os alunos observaram em silêncio. Em seguida, propuseram o salto em altura como a próxima prova. Assim que o professor Gao foi nomeado, Mestre Gao, cheio de orgulho, anunciou que havia ganhado muitos campeonatos internacionais e era famoso nessa área. Todos ficaram boquiabertos quando Xiaoji conseguiu atingir os 900 metros. Os três professores imediatamente se curvaram diante de Xiaoji, reconhecendo sua habilidade. Jia Yao e Xiaoji saíram para o pátio da escola. Jia Yao perguntou como Xiaoji conseguiu fazer aquilo, e ele respondeu que nem tudo neste mundo pode ser comprado com dinheiro. De repente, uma aluna apareceu correndo atrás de Xiaoji, perguntando se ele queria repetir a façanha. Xiaoji, nervoso, olhou para ela, enquanto Jia Yao pegava sua mão e dizia que ela não permitia. Hakanesi Viru e disse Xiaoga que era hora de ir embora. As amigas de Jia Yao se perguntaram por que ela havia mudado tanto. Elas decidiram que ela dizia que seu genro era ruim apenas para esconder suas habilidades. Um grupo de adolescentes chegou ao prédio da escola, todos animados e coloridos. Jia Yao pediu que fossem embora, mas os meninos não quiseram ouvir, dizendo que não havia como voltar atrás. Em um movimento rápido, Xiaoji nocauteou o grupo de adolescentes. Ele parou e perguntou ao garoto que estava incomodando Jia Yao se ele queria ir embora antes de ser atingido por Xiaoji. Chamando-os de fracos, ele seguiu em frente. Jia Yao perguntou quando Xiaoji ficou tão forte, e o garoto, ao subir na moto, disse que Xiaoji não iria escapar dele. Xiaoji abriu um pouco a janela do carro e sugeriu que o garoto ficasse onde estava, pois não teria como persegui-lo. Xiaoji pisou no acelerador, e o carro desapareceu rapidamente de vista. O garoto caiu de joelhos, questionando o sentido de sua existência e se sentindo completamente inútil. Jia Yao perguntou onde Xiaoji havia alugado aquele carro incrível. Xiaoji respondeu que tinha dado aquela pintura para sua irmã. Jia Yao não acreditou. Xiaoji e Jia Yao foram ao restaurante onde estava marcado o jantar em família. Jia Yao pediu para Xiaoji não falar muito e apenas comer. O irmão Huan Dadan saiu para cumprimentá-los, feliz em ver Jia Yao. Quando Xiaoji tentou se dirigir a ele, o rosto de Huan Dadan mudou e ele olhou para Xiaoji com arrogância. Huan Dadan os levou à mesa e disse que finalmente todos os primos estavam reunidos. Xiaoji cumprimentou a todos, mas ninguém respondeu. Xiaoji ficou deprimido, mas Akin pegou sua mão e o fez sentar-se. Huanbel disse que ainda restava um lugar, e era para Akin, pois ela era um verdadeiro membro da família. Akin respondeu que, na sua opinião, Xiaoji era a pessoa mais adequada para sentar ali. Xiaoga agradeceu a Akin. Huanbel perguntou por que ela estava tão interessada em Xiaoji. A mãe de Akin levantou-se e disse à filha para se sentar,
desanimada, pois ela era a heroína da família. Huan Fen destacou que ouviu dizer que Akin havia assumido a empresa, e todos os parentes riram de Xiaoji. Com vergonha, Xiaoji sugeriu que seria melhor ele ocupar o lugar, mas Akin recusou e, de repente, sentou-se no colo dele. Todos os convidados ficaram chocados. Alguém até gritou que aquilo era inapropriado. Os assistentes de Akin foram instruídos a trazer uma cadeira extra. Finalmente, todos os parentes se sentaram à mesa e começaram a comer. Dadon mencionou que sua mãe havia se tornado gerente, o que encantou Akin. Vanga também compartilhou suas conquistas, dizendo que sua loja havia recebido uma esmeralda no valor de 22 milhões de yuans. Eles já haviam tentado arruinar a inauguração de uma fábrica de roupas, e a mãe Jin ameaçou matar qualquer um que tentasse prejudicar seus filhos. Dadon perguntou ao homem se o Sr. Van também queria um lugar, e ele prontamente o adicionaria. O homem, irritado, percebeu que era o mesmo garoto que ignorou o presidente Huan e não quis ceder seu lugar. Dadon tentou acalmar os ânimos, ordenando que todos os membros da família saíssem do local, a menos que quisessem que ele perdesse o emprego. Huan Fen, visivelmente nervoso, concordou em sair, pois o diretor Wang era uma pessoa importante. Xiaoji, então, ligou para os subordinados de Wang Yan e pediu que permitissem que a família de Huan se desculpasse. Van Dion gritou furiosamente com Xiaoji, mas foi rapidamente silenciado por um dos subordinados de Vanga, que bateu em Dadon e disse que ninguém deveria falar com Xiaoji daquela maneira. Todos os membros da família ficaram surpresos com o respeito que o subordinado de Vanga demonstrava a Xiaoji. O subordinado de Wang Zhang ajoelhou-se diante de Xiaoji, admitindo que não sabia que ele também estaria presente. Xiaoji perguntou onde estava Vanga e pediu para ele entrar. Vanga, feliz, entrou na sala, mas Dadon avisou para não prestar atenção em Xiaoji, chamando de lixo. Vanga, então, bateu em Dadon, dizendo que ele era o verdadeiro lixo, e pediu desculpas a Xiaoji. Todos os membros da família ficaram chocados, especialmente Dadon. Xiaoji disse a Vangan que ele deveria se desculpar imediatamente por ter assustado sua esposa, e Vangan prontamente se desculpou com Yin. Xiaoji respondeu que salvou o avô de Blade. Vangan percebeu que nunca deveria ofender Xiaoji e decidiu pagar por toda a comida naquele dia, além de pedir uma garrafa de Lafite de 82 para Xiaoji e mais 36 garrafas para todos. Todos os parentes ficaram surpresos com a grandeza de Xiaoji. Mestre Bon entrou na sala, e Wang correu até ele, perguntando se Mestre Bon estava lá para ajudá-lo. Wang perguntou sobre a aprovação do distintivo de Jade, pensando que isso mostraria sua superioridade, especialmente para Xiaoji. Mestre Bon, curioso, perguntou quem ele era. Quando perguntaram onde estava Xiaoji, Yin apontou para ele e Xiaoji respondeu que estava ali. O professor Bon correu até Xiaoji e disse que finalmente o havia encontrado. Van Xia estava confuso. O professor Bon deu a Xiaoji um ingresso para a exposição de discos de Jade que aconteceria no domingo. Van Xia ficou extremamente desapontado, enquanto os membros da família, invejosos, perceberam que até mesmo os gigantes da indústria antiga respeitavam Xiaoji. Xiaoji aceitou o convite com alegria. Wang Xia pensou que provavelmente iria sozinho. Todos saíram para a rua e começaram a se dispersar em direção aos seus carros. Dion tirou as chaves do carro e ostentou seu novo Mercedes-Benz. Zozan reconheceu o carro e comentou. Dion disse com orgulho que uma pessoa de sucesso precisa de um carro de luxo. A mãe Jin pegou o carro de Huan Fen e disse que provavelmente era um carro da Alemanha. Ele respondeu que era um brilhante BMW. A mulher ficou envergonhada. Vanzen riu, dizendo que Xiaoji nunca teria condições de comprar um BMW ou um Mercedes. Xiaoji respondeu calmamente que Huan Fen estava certo, mas que ele não se permitiria um Mercedes-Benz porque dirige uma Ferrari. Ele pegou as chaves e sorriu, orgulhoso ao lado do seu carro. Todos os parentes ficaram boquiabertos.